Olá, participante e todos que nos acompanham. Eu sou a Rafaela Rodrigues, hoje eu estou aqui com meu colega Daniel Damasco. Nós fazemos parte da Gerência de Análise, Pesquisa e Planejamento da Diretoria de Investimento da Funpresp e hoje estamos aqui para mais um panorama. É isso mesmo, Rafaela. Olá, participante. A gente vai abordar aqui a rentabilidade da carteira, o cenário doméstico, o cenário internacional. Começando a falar da rentabilidade da carteira, a gente tem uma notícia muito positiva. No último mês, a gente teve rentabilidade de 1,86%, que ficou bem acima do nosso índice de referência, que ficou em 0,71%. Também no acumulado de 12 meses, a gente tem uma rentabilidade muito boa, bem próxima ao nosso índice de referência, como vocês podem ver. A nossa rentabilidade ficou em 8,02%, enquanto o nosso índice de referência ficou em 8,68%. É importante a gente falar, trazer para o participante o que impactou, esse dado positivo do mês de julho. Bom, principalmente foi a nossa parcela de renda fixa da nossa carteira. Ela se saiu muito bem, tivemos um resultado muito bom, principalmente por conta dos títulos públicos, indexados à inflação. Então, como a gente vem falando nos panoramas anteriores, no momento da estratégia, então, os últimos meses a gente continuou com essa estratégia de estar alocando os recursos nesses títulos e agora a gente teve aí um resultado positivo. Como a gente pode ver ali, o índice que mede aí, que afere o resultado dos títulos públicos é o IMAB, que foi de 2,09% nesse período. Então, como sabido aí da grande maioria, a nossa carteira, a grande parcela dela está indexada nos títulos públicos. Outro fator que colaborou para o bom resultado foi o índice Bovespa, que registrou uma valorização de 3,02% nesse período. E também a gente não pode deixar de falar dos nossos investimentos atrelados ao dólar. Um exemplo desses investimentos que nós temos no exterior é o ouro, que nesse período registrou 5,88% de valorização. É importante a gente destacar também, participante, que o nosso horizonte temporal é o longo prazo, e no longo prazo a Funpresp está bem acima dos principais índices de referência, como vocês podem observar. A nossa rentabilidade desde 2013 bateu 208,67%, enquanto os demais índices ficaram abaixo do patamar de 200%. E agora nós vamos atualizar vocês em relação ao cenário econômico, tanto do Brasil como o internacional também. E falando em cenário doméstico, aqui no Brasil, a atividade econômica e o mercado de trabalho eles continuam aquecidos e com a redução da taxa de desemprego e o aumento do salário real, o mercado ele projeta um crescimento do PIB em 2024 de 2,21%, mas, no entanto, ainda é uma projeção que está abaixo do crescimento registrado em 2023. E na inflação, no mês passado, em julho, o IPCA registrou 0,38%, acima das expectativas do mercado, mais próximo do nosso valor que a gente projetou, que ficou em 0,39%. E quando a gente olha, o que impactou o resultado do IPCA no mês de julho, estão principalmente os segmentos de transporte e habitação, sendo os principais destaques. Passagem aérea, o aumento que ocorreu tanto na gasolina quanto no gás de cozinha, e também a mudança da bandeira tarifária da energia que passou agora para a amarela. Quando nós olhamos a parcela do IPCA que deu uma desacelerada, foi os alimentos in natura, principalmente a parte das hortaliças, verduras e frutas. No acumulado de 12 meses, o IPCA ficou em 4,5%, o mesmo valor do teto superior da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Lembrando que o teto da meta é 4,5% e o centro é 3%. Até o final do ano, a expectativa do Boletim Focus, que são as projeções feitas pelos economistas, é que o IPCA alcance 4,19%, entre esse intervalo de 3% e 4,5%. E na última reunião do Copom, foi decidido manter a taxa básica de juros em 10,5%. E diante da evolução do cenário desafiador de inflação,
não está descartada a possibilidade de haver aumento na taxa de juros. O mercado, lendo isso, está havendo, né, uma desancoragem das expectativas, principalmente para o horizonte de 2026, que é uma referência para a política monetária do Banco Central. E agora, Rafa, a gente vai falar de cenário internacional, porque o que acontece lá fora também impacta os nossos investimentos, uma vez que a gente tem ativos atrelados ao dólar. Nos Estados Unidos, a economia segue aquecida. O último dado de crescimento do PIB foi de 2,80%, acima das expectativas do mercado. Em relação ao nível de preços, os últimos dados do mercado de trabalho vieram mais fracos, o que criou uma expectativa de que o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, possa vir a cortar a taxa básica de lá já no próximo mês de setembro. É bom a gente lembrar também que na última reunião o Fed manteve essa taxa inalterada. E quando nós olhamos para a China, os últimos dados do PIB vieram abaixo das expectativas do mercado, aumentando as especulações sobre a dinamicidade da economia chinesa. O mercado imobiliário ele continua em crise, em contrapartida o setor de tecnologia está em franca expansão. Para estimular o crescimento chinês, o Banco Central deles decidiu abaixar a taxa de juros. Hoje, a meta de crescimento deles é 5%, que é igual à expectativa de crescimento também do Fundo Monetário Internacional. E para finalizar, vamos falar da estratégia de investimento adotada no último mês. Em julho, a gente teve movimentação em renda fixa, que é a nossa principal posição em carteira. A gente teve compra tanto de títulos pré-fixados, como de títulos atrelados à inflação. Em relação às nossas posições em ouro, bolsa e títulos públicos norte-americanos, a gente manteve em carteira. É bom a gente ressaltar, Rafa, que a gente segue monitorando diariamente todos os mercados, a fim de buscar a melhor rentabilidade para o participante e as melhores oportunidades de mercado. Estamos chegando ao final de mais um Panorama Funpresp e gostaríamos de convidar a todos a acompanhar o Radar de Investimento, que é uma publicação mensal em que você terá informações sobre cenário, posição das nossas carteiras de investimentos e também as nossas estratégias. Além dele, nós temos a live trimestral, onde os nossos dirigentes sempre têm temas relacionados aos investimentos e você também pode interagir. E você pode nos acompanhar todos os meses aqui no Panorama, com informações sobre a nossa rentabilidade, cenários e estratégia. E obrigado a você, participante, que nos acompanha. É sempre um prazer tê-lo conosco e até o próximo Panorama.